Você já passou por essa situação? Você quer pesquisar sobre um tema. Então você abre uma aba daqui, uma outra página de lá, uma Wikipédia, um YouTube, um TikTok. Quando você vê, você tem 50 milhões de coisas, assuntos e aí trava. Se sente completamente petrificado e sobrecarregado. Não faz ideia nem de por onde começar. Já se sentiu assim? Bom, essa tem sido a minha vida semanalmente há 6 anos. Toda vez que eu vou escrever um vídeo novo aqui pro canal. Porém, essa semana aconteceu algo diferente que eu acho que eu preciso te contar. E aí? Tudo suave por aí? Então, a história é a seguinte. A gente percebeu, aqui na equipe, que tem alguns vídeos que já tem 5, 6 anos atrás e que talvez fosse hora de revisitá-los. E entre eles, o da juventude e rebeldia conservadora. E foi aí que nasceu a minha crise existencial. Você já tomou contato com algum trabalho seu do passado? Alguma coisa que, depois que você aprendeu muito, leu muito sobre aquilo e tudo mais, e aí você volta e não desce mais? Veja, eu gosto desse vídeo. Ele envelheceu, mas envelheceu bem. Envelheceu com a pele boa, saudável, mas tá velho, datado, coitado. Só que quando eu fui fazer a pesquisa de sempre, aí eu cheguei na beirinha do abismo. Algo que, diga-se de passagem, acontece vez ou outra aqui nos vídeos. É o paradoxo do conhecimento. O que é isso? Essa é a jornada que eu quero te contar nesse episódio, porque eu tô cansado de me angustiar sozinho, e aí eu vou angustiar você junto. Yay! E também a gente vai testar uma escrita um pouco mais livre, pessoal, delirante. Talvez você nem note, mas eu queria te avisar e pedir para que você abra a cabeça, porque esse roteiro vai começar normal, como todos os outros, mas eu aposto que você nem imagina até onde a gente vai nessa viagem quase lisérgica. Então like, sininho, inscrição e bem-vindo a uma nova tentativa de quadro. Delírios. Certo, primeiro de tudo, você já parou para pensar no caminho que você faz até construir um conhecimento? Em algum momento de 2019, eu decidi pegar um texto que existia desde antes do canal. Era um texto, sei lá, de Facebook ou alguma coisa assim, sobre esses tais jovens conservadores. E eu tinha 2 teses para trabalhar. A primeira é que a rebeldia foi sequestrada, e se em um outro momento o estereótipo político da esquerda se juntava ao jovem rebelde, isso agora tinha acabado, e a extrema-direita também estava utilizando esse sentimento de antissistema para defender o sistema e aí capturar vários jovens. E em segundo lugar, havia pouca pesquisa acadêmica sobre esse assunto, o que me preocupava muito. E aparentemente, algo interessante aconteceu depois disso. A partir do ano de 2019, explodiram pesquisas acadêmicas sobre o assunto. Muita gente estava angustiada, que nem eu. Esse incômodo era coletivo. Afinal de contas, a gente estava vivendo isso aqui. No vídeo de hoje eu vou provar pra você que tá assistindo que o nosso presidente é um otaku. Mas já se passaram 5 anos disso. O mundo mudou, a juventude já não é mais a mesma, então eu percebi que eu precisava parar e entender essa visão do jovem conservador de agora. Ler as novas pesquisas, entender as novas redes, os novos gostos e tal. E aí, por onde começa uma pesquisa? Eu recebo direto essa pergunta aqui nos comentários e ela não é tão trivial quanto parece. Aprender a pesquisar é uma ferramenta muito importante e cada dia mais fundamental no mundo de enxurrada de fake news. E nesse caso, enxurrada quase que literalmente. Então assim, numa boa, você sabe pesquisar? Tipo, realmente sabe pesquisar? Talvez você me responda, basta jogar no Google. Tem 2 coisas aí. Primeiro, que os mais jovens não sabem mais pesquisar no Google e no TikTok. Depois, porque não é só jogar no Google. Há todo um ranqueamento que privilegia resultados e torna mentiras mais visíveis do que verdades hoje em dia. Mas esses 2 pontos a gente vai trabalhar daqui a pouco no vídeo. O ponto central aqui é que pesquisar mesmo, envolve muitas etapas. Saber pesquisar não deveria ser uma ferramenta só do professor, do jornalista, do acadêmico ou de sei lá mais quem trabalha com isso profissionalmente. Então, aqui vão os meus caminhos de pesquisa para descobrir mentiras, fake news, teorias da conspiração e aí sim criar um roteiro. Mas veja, isso aqui não é uma fórmula de pesquisa e não tem nem, sei lá, 50% dos passos de uma pesquisa acadêmica. Afinal de contas, isso não é um artigo acadêmico, é um vídeo de YouTube. Ainda assim, acho que vale mostrar a minha estrada, que pode te ajudar a pesquisar daqui pra frente, vai saber. Eu espero que até o fim do vídeo você saia com algumas ferramentas e estratégias poderosas. A primeira coisa então é abrir um arquivo Vale Tudo e jogar lá as perguntas. O que eu quero pesquisar e para que eu quero pesquisar essa coisa? O que são coisas? Pessoas, lugares, receita de bolo, um evento, sei lá.
Depois disso, eu passo a elencar quando, por quê, o que, onde, como e essas coisas que vão estruturar a minha pesquisa, para eu ir acompanhando como vai a evolução do meu conhecimento. E aí, beleza. Agora, começa o mais importante passo de todos: seleção de fontes. Começa então o mais aberto possível. Um erro muito comum em pesquisas e que pode te fazer cair em viés da confirmação começa aqui. Você já tem uma resposta e busca informações só para confirmar aquilo que você já sabia. Eu não faço assim. Eu costumo ter perguntas. E aí eu vou atrás para descobrir nas fontes, deixando inclusive a possibilidade de perceber que as minhas perguntas podem estar enviesadas, podem estar erradas. E como é que eu faço isso? Por exemplo, no roteiro de juventude conservadora, eu posso sair perguntando: há uma juventude conservadora? O que pensa essa juventude conservadora? E o que ela pensa de diferente da juventude chamada progressista? Sei lá, algumas perguntas bem abertas mesmo. E então, no início da coleta, eu me permito ir para os lugares mais genéricos, tipo Google, Bing, Wikipedia. Sim, Wikipedia já não é mais um meme de lugar de pesquisa ruim. Wikipedia é uma coisa muito séria para um início de pesquisa e pode te dar algum panorama inicial sobre o que está acontecendo daquilo que você está pesquisando. Não pelo texto da Wikipedia em si, mas por causa disso. O final do texto, onde há as referências, as fontes e o histórico de mudanças para que eu tenha alguma dimensão inicial e entenda qual é a guerra de edições que está acontecendo dentro daquele tema. Isso já vai me dar as minhas primeiras reflexões. E, inclusive, nesse momento, pode ser útil usar o Google Trends, que pode te dar alguma noção da dominância que aquele tema teve durante algum período. Por exemplo, juventude conservadora, de fato, passou a ser um tema mais discutido após 2019. Opa! Então a minha pesquisa estava certa. Alguma coisa aconteceu depois de 2019. Então esse é um bom ponto de partida para quando você não sabe nada sobre nada de um tema e quer começar com um sumário mais geral. Mas é claro, Wikipédia e Google têm os seus problemas e as suas limitações. E aí eu avanço para mais uma fase da pesquisa. E note, aqui eu não li nada ainda. Eu estou apenas na coleta das fontes, tá certo? E agora, com 2 ou 3 ideias tópicos na cabeça, você começa a cavucar PDFs e ficar fissurado pelos resumos. Sim, os resumos daquele início de artigo que vão te dar a linha se você deve ou não investir tempo ali dentro e se você deve ou não ler aquele artigo inteiro. Senão é muita coisa e você vai se perder. E aí, eu não sei se é vício de historiografia, historiador, alguém que foi criado para ficar perseguindo fontes, mas o primeiro passo que eu faço mesmo é pegar todos esses artigos e descer até o final para conferir quem são as fontes, quem são os autores, para buscar um padrão. Quem é que está aparecendo mais em artigos como autor? Quem são as pessoas de ponta desse campo de estudo? E o que elas estão estudando? Quais são as suas teses? Quais são as suas defesas? Aí, por exemplo, nesse episódio, eu encontrei quase todos os artigos que em algum momento citavam o Karl Meinheim, o sociólogo que é base para estudo das juventudes até hoje. Beleza, legal, um autor base para a gente seguir. Aqui no Brasil, eu comecei a ver se repetirem os nomes de Beatriz Bezin, Rosana Pinheiro Machado, Alexandra Chiodi, Isabela Calil. Beleza, também já tenho pesquisadores brasileiros. E nesse vídeo em específico, eu fui buscar gente para tentar entender, mandar mensagem, para entrevistar essas pessoas. E eu espero que no próximo episódio que você assistir, a gente veja a entrevista de algum deles. Em último lugar, eu faço esse mesmo processo, só que com textos opostos à minha tese e à minha base ideológica. Ou seja, eu vou ler, por exemplo, no caso desse episódio, os autores conservadores e os expoentes do pensamento conservador que falam para essa juventude. Aí eu fui ler Burke, Chesterton, Voegelin, a Nova Direita, e eu acabei indo parar no Olavo de Carvalho, Luiz Felipe Pondé, e aí eu parei. E aí eu parei também porque eu sou doido, mas não sou idiota. Tudo tem um limite, certo? Até porque, nesse momento, certamente eu vou descobrir coisas que eu não fazia ideia e talvez eu tenha que recalibrar a minha pesquisa. Coisa que, por exemplo, eu estava errado sobre a formação da juventude conservadora, e a gente vai falar sobre isso. E aí eu precisei refletir. E quanto mais você pensa nessa questão, isso vai te abrindo mais artigos para buscar. E a cada coisa que você abre, uma nova aba. E a cada aba, uma nova descoberta. E aí você vai abrindo e você descobre que, se cada teia de conhecimento vai abrir um novo conhecimento, eu realmente não sei nada sobre nada mesmo. E agora? Travou? Esse sentimento, inclusive, pode gerar um erro na sua pesquisa. Essa sensação de muita coisa pra fazer pode te dar vontade de largar, falar, foda-se, vou jogar videogame que é muito mais legal. Mas saiba, isso é uma curva do aprendizado, uma etapa do aprendizado. Você já passou por essa curva? Comenta aqui embaixo. Aquela sensação de você achar que sabe alguma coisa e nem perceber o quanto você não sabia sobre aquela coisa.
Ah, efeito Dunning-Kruger, você pode estar pensando. Mais ou menos. Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu ia citar o efeito Dunning-Kruger, assim, só de passagem, porque todo mundo conhece ele e tal. E eu queria citar só tipo, o efeito é isso, e aconteceu isso, e acabou. Só que aqui no canal, por responsabilidade, tudo que eu vou citar, eu preciso ir conferir. E quando eu fui conferir rapidinho, só pra ver se era isso mesmo, aí... Aí demorou 2 semanas, daí atrasou completamente a produção, o público tá atrasado, tá tudo atrasado. É meio isso mesmo. Tudo aquilo que vai pra linha de tudo que você sabe tá errado, me chama muita atenção. E foi isso que aconteceu no Dunning-Kruger. E aí ferrou, né? Eu comecei a sentir, inclusive, que eu tava sendo refém desse falso efeito Dunning-Kruger. Doideira na nossa cabeça, né? Mas não é bem por aí. O Dunning-Kruger depende da tarefa, da causa, e ele não tem, assim, esse efeito que a gente imagina, e muito menos deve ser usado pra xingamento, como a gente usa, pra falar que os outros são burros, ignorantes. Eu tô só te contando esse parênteses pelo seguinte: faz parte da pesquisa do aprendizado essa etapa um pouco dolorida. Se sentir burrão. Isso nada mais é do que o sentimento de um aprendiz. E ele não é ruim. A gente tá num momento que parece ser proibido dizer eu não sei. E eu não sei deveria ser justamente a gasolina pra ir buscar mais. O óbvio virou genial, pô. Sabe qual é? Isso que é foda, né? O óbvio virou genial. Porque hoje se perdeu o pudor de ser burro, né? Hoje as pessoas não têm mais vergonha de ser burro. Hoje não. Hoje você fala, você é burro e protege a sua burrice. Não, tem o direito de ser burro. Ele tem o direito de falar o que ele pensa. Então eu vou te contar uma história pra ilustrar isso. No ensino médio ainda, há muito tempo atrás, eu me encantei por um negócio chamado café filosófico. Eu gostava de ir lá na época do ensino médio e tudo mais. É coisa de adolescente pagando de inteligentão. E aí eu descobri que o café era na minha cidade, então eu fui assistir ao vivo. E aí quando eu cheguei lá, era a palestra de Nietzsche do professor Oswaldo Jacóia. E eu não entendi nada do que o Jacóia disse. Tipo, não é que eu não entendi o assunto, o tema e tal. Eu não entendi nada de nada mesmo. Eu não entendi as palavras, eu não entendi as expressões, eu não entendia de onde o professor queria chegar, pra onde ele iria. Eu não entendi nada. E aí eu saí de lá acabado, me sentindo burrão. Mas tudo bem. Não desisti, continuei estudando, acabei entrando em história. E quando eu cheguei na universidade, comecei a estudar, eu descobri que esse professor Jacóia tinha acabado de entrar pra dar aula no instituto onde eu estudava. Aí eu fui assistir umas aulas de ouvinte, né? E o que aconteceu? Bom, ali eu entendi um pouquinho mais. Porque eu tava evoluindo, mas ainda faltava muito mais. Só que desde lá eu entendi a me pôr no meu lugar. O lugar de aprendiz. E a partir do momento que você acha que sabe alguma coisa, ferrou. Você sai da posição do aprendiz e começa a se embrutecer. Hoje não. Hoje perdeu-se o pudor de ser burro. Aí todo mundo é burro agora. E aí, como todo mundo é burro, tem grupo de burros, pô. Bizarro, pô. Caralho. Vários burros falando, o burro nunca tá só. Aí quando ele percebe que ele não tá só, ele tem o grupo dele, pô. Ele tem o grupinho dele. Aí ele fala, pô, eu não tô errado não, mané. Tem vários caras falando o que eu falo. Só que ele tá sendo burro. Apenas. Você já entendeu o que eu fiz aqui, né? Para falar de erros na pesquisa, eu quis te mostrar isso na prática. Se perder na quantidade de reflexões, parênteses, abrir novas coisas transversais e tudo mais, realmente pode acontecer numa pesquisa. Olha o tanto de coisas que foi gerada para reflexão apenas com jovem conservador como pauta. Então, você pode se perder num poço sem fim a qualquer momento. Volta aqui e foco. Eu tô falando isso porque demorou muito para eu entender, por mais contraditório que pareça, que fazer excesso de pesquisa é ruim. Eu tenho bastante dificuldade de precisar o tempo, eu confesso. Eu entro aqui num turbilhão de pesquisa e aí eu vou abrindo essas possibilidades e tudo mais e toda semana, em algum momento, rola isso aqui pra equipe do Normose. Oi, pessoal, novidades. Aquele vídeo lá, com data pra publicar e tal, acho que vai atrasar um pouco, tá? Isso porque, veja, ainda estamos na fase de coletar recursos e fontes pra nossa pesquisa. Então quando você começa a ficar muito circular nas coisas que você tá vendo, é hora de se afastar, dar um tempo, deixar a massa descansar, tipo massa do bolo. Às vezes, não pesquisar é o que mais ajuda na sua pesquisa. Então beleza, chegou a hora de categorizar os artigos e separar eles em alguma coisa que não seja um bloco de notas TXT. E por que eu tô falando essa parada? Porque eu faço isso e eu sou um imbecil. E aí, você começa com uma leitura desinteressada.
anotando aquilo que você acha que pode ser mais importante para a retomada da sua pesquisa e fazer um fichamento da sua leitura. Você sabe o que é um fichamento? Fichamento é quando você resume para voltar depois as teses principais ideias daquele artigo, indicando inclusive onde aquilo está escrito, para que quando você for de fato fazer sua pesquisa, você sabe onde está aquela informação. Para arrematar, nessa hora também eu gosto de ler reviews e meta-análises ou trabalhos de historiografia, mas é só para conferir se eu estou alinhado com o que há de mais atual e recente nas pesquisas sobre aquele tema. Esses reviews acabam sendo perigosos, porque eles de fato aceleram bastante você compreender um panorama maior daquele cenário, mas você precisa prestar atenção. Esses resumos podem estar desatualizados e nem sempre terem credibilidade. Você tem que olhar bem na revista científica que ele está saindo. E a historiografia é o estudo de como a história estuda a história, como a história é escrita, como a compreensão histórica foi mudando ao longo do tempo. É a história de como aqueles historiadores estudaram um certo período. A história da história, não sei. É um ótimo lugar para ver contrastes, debates, entender quais são as contradições daquele tema. Afinal de contas, ciência nunca foi para te entregar verdades absolutas. A pesquisa é uma evidência em discordância embasada em algo material. Então, por exemplo, na prática, a minha pesquisa sobre os jovens conservadores indicavam em uma pesquisa que o tipo de jovem variava de acordo com o gênero e que eles buscavam mais mercado de trabalho e empreendedorismo, e a outra pesquisa mostrava justamente o contrário, e era toda embasada na ideia da diferença de gênero como marcador dessa juventude atual e as buscas de valores como família, anti-minorias, identitários e aí sim empreendedorismo que batia nas duas pesquisas. E agora? Qual que tá certo? Qual é que fala a verdade? Afinal de contas, se eu tenho dois dados contrastando, só um pode estar certo, né? Então, não. É nessa hora que a pesquisa precisa cruzar dados. Por exemplo, nesse caso que eu debrucei, tinha uma pesquisa que mostrava que os jovens conservadores não diferiam em gênero, e uma outra pesquisa que mostrava justamente que a diferença estava no gênero. E agora? Cruzando a pesquisa, eu achei a discrepância. Fator regional. Enquanto uma pesquisa era apenas da região sul do Brasil, a outra pesquisa pegava várias outras regiões que não sul nem sudeste do Brasil. Entendi. Então quer dizer que esses dados se somam e não se anulam. E assim vai, dado por dado, coisa por coisa, cruzando as paradas para você ir entendendo o que está se desenhando. E aí sim, nesse cruzamento é que você vai tirar uma tese, uma opinião, uma visão mais macro da história. Para produzir conhecimento, você não pode inventar roda toda vez. Mas justamente é bom perceber a sua ignorância e ir buscar uma comunidade que já pensou para se situar a partir disso, mesmo que seja para discordar de todo mundo. Então, tudo separado, chegamos no esperado momento de sentar e ler. Ler, 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 ler. Eu acho isso extremamente emocionante. E eu tô tentando aqui romantizar pra você toda essa coisa de cruzamento de pesquisa e tudo mais, mas na verdade eu tô fazendo isso. Aí, meu parcinho e minha parcinha, não tem segredo, truque, código, pílula mágica. Quer dizer, pílula até tem. Mas enfim, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Isso leva tempo, dá trabalho. Não tem como criar um atalho pro conhecimento para fazer um trabalho sério e responsável e pesquisar as coisas de verdade, sem diminuir ao máximo a chance de estar sendo enganado. Fudeu. Então, foi num desses intervalos de trabalho que eu tava lendo os comentários do canal, e aí no meio disso tudo, desse tanto de anotação, papelzinho, aba aberta, eu recebi esse comentário aqui. Olá, Normose. Eu tenho uma pergunta de combate a fake news. Ficou clara na sua produção a questão do tempo que leva para encontrar informações corretas. Mas eu mesmo me alieno das minhas fontes, uma vez que raramente verifico a bibliografia. Seu canal é um exemplo de informações que tendo a confiar, mas se você mentir para mim, já sou um refém e propagador. Você pode disponibilizar o material de estudo sempre, mas quase nunca tenho condições para conferir. Tenho que cuidar da casa, da família, etc. Exige disposição do leitor. Num contexto que a população geral, que sofre de extremo cansaço e de roubo do pouco tempo, pouco importa se você disponibiliza ou não a origem dos dados. A população não vai acessar. Não é preguiça nem vontade de acreditar em qualquer coisa. É efeito do sistema capitalista. Consumir é para poucos. A massa só produz e reproduz. E agora? O que fazer? Como superar as barreiras entre nós e o verdadeiro conhecimento?
Pronto, obrigado. Eu agradeço esse comentário. Ele resumiu o que eu tô tentando dizer há vários episódios, mas estava sendo mais sutil. E agora? Ele tá certo. Esse comentário realmente resume tudo o que vivemos. E aqui, uma virada de roteiro. Tudo que a gente tá fazendo aqui é enxugar gelo. Essa é a verdade. Não há tempo para buscar profundamente e as pessoas vão condicionar suas verdades àquelas que forem mais convenientes. É real. Esse é o grande problema do nosso tempo. Não há espaço de vida para buscar. E não faz sentido buscar tanto assim para alguém que não é pesquisador. Não faz sentido passar todo o passo a passo de fontes desse jeito. Até porque, sei lá, por exemplo, parte do material é em inglês, espanhol, francês, e não tem o que fazer. A gente não tem estrutura para traduzir tudo para o português. E mais do que isso, quem é que vai conseguir ler tudo? Eu mesmo não leio tudo das coisas que eu consumo dos meus amigos. O que é óbvio que não me fará tirar as fontes. Mas temos um problema essencial aí. Quem tem tempo para ler sem receber um centavo? Quem tem tempo para, depois do trabalho, assistir qualquer outra coisa que não seja leve, alienação? Eu mesmo, depois disso aqui, vou fazer questão de assistir muito Casimiro. E veja, o que me encantou ao longo desses 6 anos de canal é justamente conseguir trabalhar fora dessa lógica. Gravar onde eu quiser, gravar de casa, da minha sala. Uma das coisas que mais me preocupa aqui é justamente, sabendo das coisas ultra conectadas e do período que a gente está, usar isso da melhor maneira possível. Usar a parte positiva disso. Por exemplo, criar as coisas que a gente cria e tirar lá da academia algo que, sei lá, 5 ou 10 anos atrás, estava totalmente preso na universidade. Poder chegar em pessoas daqui do bairro do lado, ou pessoas de toda a região do país, de toda a região do mundo. É muito doido. É nesse ponto que começou a minha crise por uma coisa que está me consumindo. Então, aqui no Normose, para isso, a gente busca ao máximo possível uma abordagem interdisciplinar. A gente quer aproveitar esse espaço para ajudar você a construir o pensamento crítico, amplo, diverso, entre vários temas. E isso é muito ruim para a produção de conteúdo. Por quê? Porque nós somos condicionados a ver coisas repetidas. Por isso que a gente constrói um nicho. Para desenvolver um canal do YouTube, as pessoas gostam da repetição. Quadros iguais, thumbs iguais, tudo isso gera familiaridade. Mas, e daí? Quem é que se importa com isso, não é mesmo? Eu me importo. Se inscreve, pelo amor de Deus, a gente precisa bater os 500 mil inscritos. E daí ele ganha férias. Que daí... aí é bom, hein? Que daí eu vou ganhar férias, isso. Esse é um excelente apelo. Ajudar a espalhar uma mentira pela internet é muito mais fácil do que desmentir esta mesma mentira. Não é à toa que entre os maiores canais de entretenimento aqui nessa plataforma, pelo menos há 5 com milhões de inscritos que são baseados em teoria da conspiração e desinformação. É muito mais fácil desmentir. Então, chegamos numa questão material aí. Tem a questão do AdSense, da monetização e da forma que ela é feita aqui dentro. Talvez você acompanhe alguns youtubers gringos. Eu, por exemplo, gosto muito da Answer in Progress, da ContraPoints, do Bomber Guy, enfim. E eu sempre fico me perguntando, como caralhas essas desgraças conseguem gravar tão pouco vídeo e sobreviver disso? A resposta é simples. O AdSense lá fora paga 7 vezes mais do que o AdSense brasileiro. Na Europa chega a 10 vezes mais. Isso quer dizer que youtubers brasileiros precisam produzir 10 vezes mais para conseguir pagar as contas aqui dentro. E eu preciso aumentar o número de vídeos do canal. Tipo, preciso. E por quê? Porque a lógica aqui dentro senão me enforca. Senão eu não apareço nas recomendações e vou sumindo cada vez mais, ficando refém do jogo. E aí o que acontece? Os conteúdos vão sendo cada vez mais simplificados, virando cada vez mais industrial. Cortes, cortes e mais cortes. E os influencers uma hora piram. Vão ficando cada vez mais doidinhos, cada vez mais apelativos, cada vez mais tentando implorar pela sua atenção. Economia da atenção, lembra desse vídeo? Pois é claro, essa plataforma aqui premia quantidade em número de propagandas, e não qualidade. E aí dane-se. E quem fica muitas horas por dia também, acaba errando mais. É claro, vai fazer mais desinformação. É quase uma questão matemática. Quem fica muito tempo online, inevitavelmente, vai acabar falando merda e vai viralizar mais. Todos falamos merda, mas nem todo mundo fala merda para milhares de pessoas. É um beco sem saída. Canais de educação têm a sua confiança construída em cima de credibilidade. E eu não posso simplesmente chutar o balde e sair fazendo publi de jogo do Tigrinho ou casa de aposta. E sim, casa de apostas chega aqui no Normose toda semana. Já a confiança desses influencers mentirosos não é a base da credibilidade, é justamente o contrário, é na base da ostentação.
Ou seja, quanto mais grana ele tiver pra esbanjar, mais likes ele vai ter e mais verdade ele vai passar. E aí dane-se, mente mesmo. E aqui no campo da educação, quem é que tem tempo pra esperar vingar alguma coisa aqui dentro? E sem contar o seguinte, tem muitos temas de desinformação pra se trabalhar. Ninguém aqui é tudólogo. Eu mesmo aqui dentro, se você prestar bem atenção, eu falo de muitos temas, mas eu tô sempre no mesmo lugar. História, comunicação, estética, poder, extrema-direita, formação de grupos. É o que eu consigo, são os meus estudos. Mas isso é muito limitado. E além disso, quem é que na educação tem tempo e dinheiro para começar um canal do zero e esperar algum retorno? Eu, na minha época, precisei dobrar a jornada sendo professor em sala de aula e fazendo canal, até que eu dei um burnout e pirei depois de 2 anos fazendo isso. É um ciclo meio fadado à derrota do ponto de vista dos negócios. Mesmo que veja, isso não é uma reclamação. O Normose nunca esteve tão bem, a gente nunca teve tantos views aqui no canal e nunca teve tanto crescimento. Não é isso. É só para deixar claro qual é que é o jogo e como ele é desequilibrado por quem decide pelo caminho da informação. Em outras palavras, vale a pena ser charlatão aqui dentro, no sentido de que o desenho da plataforma se encaixa perfeitamente para que as mentiras se espalhem mais do que as verdades. Mas tá bom, acho que já falamos da questão material, só que é muito mais complexo que isso. Você tá preparado agora para viajar pesado? Agora sim, vamos falar de limites do conhecimento. Mas antes, tem uma coisa que não envelhece, não tem limite e vai te deixar com muito mais conhecimento. Tá, o povo tá gostando das publi e eu preciso escrever alguma coisa mais absurda que supere a anterior. Que tal a gente subir na Torre Eiffel usando o Insider e... Muito caro demais. Então que tal a gente falar que Insider é uma marca séria que utiliza tecnologia alinhada ao conforto e... muito propaganda demais. E agora? O ministério desse canal não conseguiu. Tentamos de todos os modos pensar em algo mais criativo, mas não sabemos como te avisar que a Insider tá com produtos novos e com cupom Normose você mantém essa parceria existindo aqui. Então, pra você ver até o final, segue imagens deste criador de conteúdo passando vergonha ao redor do mundo, enquanto ouve alguns clichês do marketing. Porque você sabe o que dá pra fazer com a Insider. Você pode fugir dos leões e amassar o tecido, conhecer pessoas, conhecer esta torre, levar seu animalzinho pra conhecer a sua família. Te acompanha em toda a obra. Tem roupas pra todos os gêneros, incluindo... tenista? Não! Mosquito Repeller! A nova camiseta Insider com permetrina, que tem ação repelente contra insetos. E para terminar, uma sequência de palavras em inglês. Smart Prices, Performance, On the T-Shirt, Tech T-Shirt, Sales, Innovation and Excellence. Insider! Você conhece, você confia. Parece existir uma lei, segundo a qual as ideias simplificadoras vão sempre substituir as sofisticadas, e a vulgaridade vai sempre substituir o conhecimento complexo. E, parafraseando Gregory Bateson em Mente e Natureza. A analogia a seguir é do professor Marcelo Gleisner. Pense no seu conhecimento como uma ilha. Essa ilha está rodeada de água, é claro. Quanto mais conhecimento você adquire, mais terra essa ilha ganha. O que, por consequência, quer dizer que mais água essa ilha toca. Ou seja, o conhecido vai trazendo um novo desconhecido conforme os saberes que você adquire. Então, quanto mais você conhece, mais áreas desconhecidas você abarca. A maneira como chegamos no conhecimento é limitada. Você pode ir em busca de mais e mais conhecimento, mas isso é um paradoxo. Não vai ter fim. E essa ideia cientificista de que apenas com a razão, alguma hora a gente vai abarcar toda essa terra dessa ilha, é falsa. Nunca conseguiremos chegar no limite do conhecimento, tanto porque os nossos instrumentos de análise do real são incompletos, mas porque também o aparelho de compreensão para medir os fenômenos também é incompleto, e a gente vive nessa casca de incompletude. E agora? Para onde partimos? E aqui vai uma trava paradoxal para a comunicação do nosso tempo. Como você prova que algo é falso? Isso não é tão simples como parece. Se eu te disser, por exemplo, eu estou mentindo agora. Se for mentira, aí é verdade. Se for verdade, aí eu tô mentindo. Tudo o que é enunciado, então, vem do ponto de vista do emissor de uma verdade. E produz no emissor e no ouvinte que acredita na falsidade um valor de verdade. Ninguém acredita em mentiras. Então, de algum modo, podemos assumir aqui que o nosso conhecimento é sempre ancorado em ideias de verdade, mesmo que elas sejam falsas em seu conteúdo.
Beleza até aqui? Ok. Nosso conhecimento, então, é construído e ancorado numa série de pequenas razõezinhas que justificam você crer naquilo que você crê. Nas razões das suas crenças, elas vão cair sempre em 3 lugares. Ou infinitismo, que vai te levar a uma regressão infinita de pequenas razões em pequenas razões, até que em algum momento talvez a gente chegue num conhecimento. Ou nos axiomas, as coisas são assim porque as coisas são assim. Ou nas ideias circulares. Ou seja, não há como de fato provar que as coisas são reais. Chegamos aqui no trilema de Munchausen. Porra, trilema de Munchausen, agora pirou de vez, né? Calma, um pouco. A gente tá indo longe, mas eu juro que a gente tá quase chegando no ponto. Não existe uma forma segura ou perfeita de justificar as nossas crenças. Ainda assim, isso não quer dizer que todas as coisas se equivalem, que não tem mais verdade, não tem mais nada e cada um acredita no que quiser e pronto. Não é isso. Porém, eu acho que dá para notar nesse ponto que a nossa sociedade vai ter algumas verdades arbitrárias e acabou. E como é que os regimes fazem para imprimir isso? Existe uma espécie de economia política da verdade. Ou seja, um regime de verdade que está presente na nossa sociedade moderna e que é fundado por algumas instituições. As religiões, a política, o discurso científico e outras instituições que produzem e chancelam essa verdade, dentro daquelas 3 possibilidades do nosso trilema. Aí, vai começar a treta aqui. Se eu fosse desenhar para você um resumo de como as nossas sociedades se desenharam até aqui e dividiram o seu conhecimento, eu desenharia algo arbóreo, como uma árvore. Um conhecimento raiz, que sai normalmente da igreja, da universidade ou de qualquer coisa assim, e vai se ramificando e se dividindo. O regime dos conhecimentos é visualmente tratado assim, pelo menos desde, Aristóteles, naquilo que a gente chama de árvore de Porfírio, ou a árvore do conhecimento. Esse tipo de sistema, esse tipo de desenho, explicou bem a sociedade até aqui por muitos séculos, para entender os regimes de verdade e como que o conhecimento se estruturava. No entanto, hoje em dia, a gente enfrenta um desafio muito mais complexo, uma sociedade muito mais integrada, com muito mais polos, que não pode mais ser entendida como um simples diagrama de árvore. Atualmente, está surgindo uma nova metáfora para substituir essa visualização arbórea. É a ideia de metáfora das redes, de raízes ou rizomas. Não há mais apenas uma centralidade arbórea dentro da internet distribuindo verdades. As redes dentro da internet são descentralizadas, sem lideranças. E aquilo que antes estava no discurso científico, na universidade, na igreja, no governo, para criar, manter e imprimir esses regimes de verdade, foram completamente desfeitos. Muitas pessoas inimigas dessas instituições e amigas da verdade personalizada que elas podem criar dentro do seu próprio bolso. A palma de um clique, uma nova seita. A palma de um toque, uma nova mentira. Uma indústria que lucra milhões com o jogo do tigrinho, medo, paranoia, sem que haja necessidade de um só líder conduzindo esse processo. E aí, não tem como fazer a varredura disso, a dimensão disso, sem o uso da própria tecnologia. Não tem como fazer isso de maneira analógica. Os regimes de verdade vão sendo então feitos apenas nessas pequenas comunidades. E a gente não está mais conseguindo fazer o exercício da comunicação, apenas da comunhão com pares. Comunicação e comunhão são coisas um pouco diferentes. E aparentemente, estamos cada vez mais treinados para ouvir cada vez mais o nosso próprio espelho, não conseguindo mais produzir comunicação para além da nossa comunhão. E isso é ruim, isso é péssimo. Perder esses pontos de contato com a contradição vai aprofundar muito os nossos problemas daqui pra frente. Eu tava vendo um negócio aqui e eu fiquei chocado quanto cada vez mais tá fácil da gente fazer dinheiro com a internet, tá? E você só clica nas redes sociais e eles te pagam por isso. Gente, muito fácil. Eu vou passar aqui pra vocês. Aqui a chave Pix minha já tá cadastrada. Eu vou sacar aqui, ó, 400 conto. E ó. Entendeu? E eu vou compartilhar isso com vocês. Agora, adiciona inteligência artificial nisso tudo que a gente tá falando. Como é que você prova que algo é falso se a pessoa viu o vídeo, se a pessoa ouviu um áudio? Toda a filosofia até aqui foi baseada em 2 coisas apenas: curiosidade e miopia. Essa miopia sobre as coisas costumava se corrigir com os regimes de verdade anteriores, com a ciência, com coisas assim. Mas esses espaços estão contaminados.
Muitas pessoas não querem ouvir as instituições que produzem essas verdades. E isso demanda tempo. Não temos esse tempo. Chegamos na circularidade do vídeo. Eu me sinto como se estivesse inundado de desinformação e o máximo que deram pra gente é um rodo pra secar a cidade. A simplificação do conhecimento, somada à maneira lucrativa que os mecanismos de distorção do real valem hoje em dia, nos deixou num lugar sem saída. Então, pra quem diz, mas mentira sempre existiu, é verdade, mentira sempre existiu, mas nunca existiu um sistema de recompensas e construção de mundos e verdades no seu bolso. E essa situação que somos colocados para reagir a essa quantidade massiva de informação é simplesmente delirante. Ninguém dá conta, de maneira objetiva mesmo. Ou seja, a gente normalizou uma coisa completamente fora da casinha. Nunca antes na história da humanidade tivemos nada próximo a essa possibilidade de, por exemplo, ser chamado 24 horas por dia na palma da sua mão com qualquer pessoa que você tiver. Nunca desligamos os contatos. Nada na nossa sociedade foi preparado para lidar com essa quantidade de contato, informação, disposição, notícia. Nada dentro do nosso cérebro tem a capacidade para lidar com tudo isso. E aí, é claro, travamos, ficamos ansiosos, angustiados, uns decidem cair em paranoia, maluquice, e assim vai. Tudo isso que estamos passando é apenas sintoma de uma indústria de distorção lucrativa, um sistema econômico baseado nessas distorções do real. Não é à toa que fake news se espalha 70% mais rápido que as notícias verdadeiras. Esse tipo de notícia mentirosa age num lugar do nosso cérebro que a gente não tem como não reagir. Seja pelo regime da verdade ou seja por choque à falsidade, dando mais visibilidade àquele conteúdo. E mais do que isso, mentiras inspiram medo, paranoia, mas também confiança das pessoas. É confortável acreditar em mentiras, enquanto histórias verdadeiras são neutras ou geram tristeza, alegria, apatia. E talvez, eu tô acostumado a lidar com isso, eu imagino que esse vídeo aqui pode estar causando essas sensações de tristeza, não é? E aí, putz, por mais que eu tente criar toda uma história, uma jornada e tudo mais, aprender é difícil. Olha esse roteiro, ele olhou só a ponta do iceberg desse problema da criação do conhecimento. Ele é um resumo da parte 1 desse vídeo, antes da parte lisérgica, de sentar a bunda na cadeira por horas de estudar, ler, estudar, e aí dá um resumo. E aí você tem a impressão de que você está aprendendo mais aqui no YouTube do que lendo ou numa sala de aula. Porque numa sala de aula é a parte difícil do conhecimento, sentar a bunda na cadeira e ler. Aqui é um resumo, mamãozinho com açúcar, mas aqui não produz conhecimento, aqui é ilusão. O que acontece nessa ilusão, inclusive, joga ao meu favor. Basta eu chamar sua atenção com uma boa história que eu vou ser ouvido. Mas precisa de mais. E essa parte que precisa pode ser considerada chata para um mundo tão acelerado como o de hoje. Estudar, ler, refletir, ter tempo para fazer todas essas coisas. Viver numa sociedade cujo trabalho permita fazer essas coisas. Porque tem muita gente que também não tem nem tempo para respirar e parar para pensar em ler. E nesse momento que você está muito cansado, a maioria das pessoas vai querer ver um vídeo pesado ou clicar no Você Sabia para ver os mistérios de Ratanabá e 5 coisas e conspirações que você não sabia sobre o Michael Jackson. Ratanabá vai sempre vencer. Pronto, e se você começou a sentir uma necessidade urgente de debater e conversar sobre regulação e os limites que se impõem aqui dentro, sabe o que vai acontecer? Justamente as fake news, as pós-verdades, as teorias das conspirações, que são essas 3 categorias de desinformação atual, vão ficar propagando que regulação é censura, que discutir fake news é coisa de esquerdista ou sei lá o que. Justamente o vírus se replica e não deixa o vírus ser combatido. Aí, as ilhas de conhecimento entre as pessoas não se tocam mais aqui dentro. Nós só vemos aquilo que nos comunga. Essa vontade de se conectar a ilhas e possibilitar a troca de conhecimento entre as pessoas está sendo extinta. E a única forma de produzir novos conhecimentos é através da contradição, da troca. Não estamos mais fazendo essas conexões. Há simplesmente ilhas que não se conectam mais às nossas. Por isso que não adianta falar, não adianta usar a lógica, não adianta usar a razão. Sua ilha não conecta a dela. Não tem mais a paridade nem das palavras. Por isso que as duas falam português e ninguém se entende. E o que me angustia é a certeza que nós não estamos agindo com a seriedade e a rapidez suficiente para combater esse problema. Eu acredito, sinceramente, que a gente está chegando num ponto sem volta.
A tecnologia avançando rápido demais e criando cada vez mais cisões e conflitos, porque é desenhada dentro dessa lacuna. A lacuna da busca pelo falso conhecimento. Mas talvez se você tá pensando assim, então a gente não deve acreditar mais em nada do que a gente vê, é melhor se alienar e coisa e tal. Não é por aí também. Isso quer dizer que podemos, ou melhor, devemos estabelecer uns critérios melhores para verificar qual é o regime de verdade que estamos acreditando. É possível aproximar cada vez mais próximo do que funciona. Afinal de contas, a ciência tá aí, a gravidade existe, a Terra é redonda, foguetes sobem, eletricidade funciona. Existem algumas coisas objetivamente reais. Não é para se perder nesse mar de niilismo, de não é para acreditar em nada, então. Não é isso. É se perguntar, se tudo é um regime de verdade, o regime de verdade que eu acredito é mais inclusivo para a sociedade ou mais excludente? Ele gera mais felicidade ao meio ou mais paranoia e medo? Agora, se a sua pergunta é mais no sentido de como é que sai disso aqui, eu sei que normalmente no final do vídeo a gente deixa uma mensagem positiva. Mas eu posso ser sincero? Eu não sei como sair disso. Eu faço muitas coisas aqui há 6 anos, muitas funcionaram, muitas não funcionaram. Eu consigo dialogar com diferentes, mas eu não faço ideia de como combate essa indústria de desastres. E aí eu pensei o seguinte, talvez isso soe até um pouco hipócrita, mas a gente vai chamar de metalinguagem. Para iniciar essa reflexão que chega até aqui nesse beco sem saída e outras pessoas começarem a pensar nas suas verdades e naquilo que acreditam, eu vou fazer um resumo. Vou acabar simplificando bem no formato TikTok para você passar para sua família ou no grupo do Zap. Eu recortei só essa parte, no comentário aqui embaixo você consegue pegar. E é isso. Vamos simplificar e resumir? Você sabia que 6 a cada 10 brasileiros não sabe identificar uma notícia mentirosa? E piora, você sabia que não adianta eu te ensinar ferramentas para combater notícias falsas? Pois é, chocante, mas vem comigo. Olha, eu até poderia te dizer para ficar de olho quando vê um título sensacionalista e não compartilhar. Eu até poderia te dizer que ainda assim, se você quiser compartilhar, cruze as fontes, veja se saiu em outros jornais, sobretudo aqueles que você discorda, para não ficar preso só em uma bolha. Eu poderia dizer para você refletir sobre quem ganha dinheiro com aquela notícia, ou quais os sentimentos que aquela notícia está gerando. Se for medo, tristeza, paranoia, não compartilhe. Ainda assim, enquanto você aprende boas formas como uma formiguinha para não ser enganado, uma indústria milionária investe muito para criar mais e mais mentiras e notícias falsas. Você não consegue vencer dessa indústria sozinho. Agora, quem é que permite essas indústrias de existirem? As Big Techs e as redes sociais. Qualquer tipo de regulação das redes não deveria ser focado no usuário. Porém, as próprias redes sociais já criaram essa narrativa de liberdade de expressão para te controlar e ter na mão o seu medo. Porém, não tem nada a ver com conteúdo, não tem nada a ver com o usuário. Enquanto a gente não discutir uma legislação que coloque freio nesse desastre, você continuará sendo enganado. E aí, tem coragem de cobrar a rede ou vai ser Meio mais ou menos esse final, né? Vai terminar meio triste mesmo, eu sei. Eu disse que esse episódio seria um tanto diferente. Pelo menos eu fui sincero. Mas, pro capítulo não terminar totalmente na bad trip, falta eu te contar uma coisa. Agora, na próxima série do Normose, que eu já falei 1000 vezes que eu tô escrevendo há meses, a que fala sobre afetos e sentimentos na política, os artigos, as palestras e os livros do professor Oswaldo Giacoia podem ser fontes. E eu consigo entender esse conhecimento. Eu acho até que inclusive vou conseguir entrevistá-lo, quem sabe. Já me sinto pronto. E essas reflexões todas que a gente teve tirando do vídeo de Jovem Conservador também me preparam para poder gravar o próximo episódio. E se tem uma coisa que me move a continuar, é que o conhecimento dói, é difícil de construir, mas ele vem. No próximo episódio então, agora sim, vamos falar da história da juventude conservadora e como as direitas sequestraram a rebeldia para o seu campo político. Se você não tinha percebido até agora, é isso. Esse episódio aqui foi mais um daqueles que eu travo e eu coloco uma metalinguagem no meio para você entender o processo que está acontecendo, ou porque esse é um jeito mais fácil de cumprir as datas de lançamento. Vai saber. Bom, a gente não é perfeito, mas está tentando evoluir a cada vídeo. Se esse episódio tiver algumas falhas na edição, saiba que a culpa é minha e da correria. E se ele tiver bonito, é porque deu tempo de passar para os editores. No mais, se quiser aprender, fica por aqui. Nós temos mantido a alma de aprendiz ao longo desses 6 anos. E não vamos parar. Se puder, financie o nosso trabalho. Mas se não, fica suave, fica tranquilo. E nos encontramos na semana que vem. É nóis e falou!